Ah, tá. Boa tarde, professores. Boa tarde, Aline. Vamos, então, seguir com a defesa, né, da dissertação da aluna Aline Ribeiro, que fez um trabalho sobre o mapeamento comportamental na gestão de pessoas como uma ferramenta para prevenir conflito no âmbito corporativo, uma análise sob a perspectiva da teoria DISC. Aline, você terá meia hora para fazer a sua exposição. Após, os professores vão fazer as considerações, né, no tempo que eles acharem necessário, e você anota, né, o que cada um for falando, para que no final da exposição de todos eles, você faça, né, apresente sua resposta ou faça as suas considerações também. Tá bom? Vamos combinar dessa forma? Então, todos eles falam e você anota e depois você responde todo mundo. Tá bom? Ok, ok. Tudo bem, Aline? Tudo Podemos bem, começar? Então podemos. vamos lá. Meia horinha. Ok, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu entendo que o tempo é a coisa mais preciosa que alguém pode dar para alguém, né? Então, saibam que me sinto muito honrada pelo tempo que todos estão destinando a mim nesse momento. Muito obrigada. Eu inicio a apresentação do meu trabalho de dissertação de mestrado pelo meu problema de pesquisa. Posteriormente, eu vou passar por cada capítulo que compõe o sumário dessa dissertação, abordando o principal ponto de cada tema. E, por fim, eu vou pontuar com todos vocês o que foi possível concluir dessa pesquisa, cuja metodologia adotada é hipotético-dedutiva. Então, o meu problema de pesquisa, como o mapeamento comportamental desenvolvido através da teoria DISC pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão de pessoas na prevenção dos conflitos corporativos. O tema da dissertação, ele surgiu a partir desse questionamento, em razão da minha formação como mediadora de conflitos e também como analista comportamental DISC. Né? Então, eu pensei em uma forma de integrar o mapeamento comportamental, que é realizado através da ferramenta de inteligência artificial, DISC, e que logo mais eu vou explicar, juntamente com as ferramentas dos métodos autocompositivos, que já conhecemos e que são propriamente regulamentados e cada vez mais utilizados no campo do direito. Então, partindo da premissa de que quando falamos em prevenção de conflito, estamos pressupondo as diversas formas de relações humanas, sejam elas pessoais, familiares, profissionais, ou seja, relações que são abrangentes demais, entendi que precisaria delimitar esse tema. E então optei pelas relações profissionais no âmbito corporativo, isso porque o DISC ele já vem sendo utilizado há anos em processos seletivos para contratações de colaboradores nas empresas, né? A fim de alocar as pessoas certas para exercerem determinadas funções mais compatíveis com as suas tendências comportamentais, que são classificadas de acordo com o perfil estabelecido nessa teoria e que eu vou explicar para vocês, né? Então, adentrando aqui ao tema da origem da teoria DISC e sua definição, eu trago um breve histórico a respeito dessa obra, né? Então, o referencial teórico, que é a base da minha pesquisa, ele foi também uma tese de doutorado desenvolvida por William Monckton Marston, que desenvolveu a teoria DISC, e ensejou na publicação dessa obra chamada As Emoções das Pessoas Normais, que foi publicada em 1928 nos Estados Unidos. Então, Marston, ele era advogado e desenvolveu um doutorado em Harvard na área da psicologia comportamental. E uma curiosidade o motivou na pesquisa que resultou nesse trabalho, né? Ele esteve num campo de concentração de militares norte-americanos e lá ele pôde perceber que o mesmo comando que era dado a todos os militares eram executados de forma diferente, ou seja, cada um tinha o seu modus operandi na execução de uma mesma tarefa. Então, a partir dessa percepção, Marston criou uma metodologia de análise comportamental que é utilizada no mundo todo e que hoje também é tida como sendo uma forma de dosar autoconhecimento a partir do entendimento de como as pessoas pensam, agem e interagem.
Algumas curiosidades sobre Marston, né? Ele era um cara ávido por estudos empíricos na área do comportamento humano. Então, em estudos empíricos, porque se tratava de antes de 1928, então provavelmente não tinha um arcabouço de pesquisas científicas para ele desenvolver estudos na área do comportamento humano. E ele inventou o polígrafo num primeiro momento, que era usado como um detector de mentiras, e também foi cartunista e criador da personagem Mulher Maravilha. E a heroína, que é a Mulher Maravilha, ela tem um laço que faz com que as pessoas, a arma dela é um laço que faz com que as pessoas falem verdades, né? E essa é a semelhança curiosa entre o criador e a criatura. Então, ele lança um polígrafo, que era um detector de mentiras, posteriormente ele cria um personagem herói, uma Mulher Maravilha, e coloca esse polígrafo no cinturão dela. É só uma curiosidade, mas seguindo aqui, em 1948, a partir dessa teoria, um psicólogo organizacional chamado Walter Vernon Clark criou os assessments. E o que são esses assessments, né? Eles são os relatórios de inteligência artificial que a gente tem hoje. E esses relatórios, eles foram criados com base nos conceitos da teoria DISC, a partir de questionários que são respondidos pelas pessoas que são mapeadas, né? Esses questionários, hoje, como eles são produzidos pela inteligência artificial, eles são ratificados por algumas universidades renomadas, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a USP, a Universidade Federal do Paraná, e a entrega do relatório promete 98% de assertividade em relação às tendências comportamentais que são identificadas. Então, dizem que a obra de Marston, ela demorou muito para ser conhecida, porque ele tratava das emoções de pessoas normais, não eram pessoas com doenças psiquiátricas, por exemplo. Inclusive, há quem diga que ele pode ser visto como um precursor da psicologia positiva por falar de emoções de pessoas normais. Porém, somente em 2014, essa obra chega no Brasil, e, portanto, ela pode ser considerada uma metodologia nova no nosso país, né? Vai fazer 10 anos, então, que esse conhecimento está aqui conosco. Então, mas o que seria o DISC em si? O DISC, ele é uma metodologia desenvolvida para mapear essas tendências comportamentais. E ele tem essas siglas. D, que representa um comportamento mais dominante, ou também executor, conhecido como dominante executor, um comportamento influente ou um comportamento comunicador, um comportamento estável ou um comportamento planejador, um comportamento conforme ou um usual, que é o mais analítico, né? Então, o DISC, ele é classificado nessas 4 tendências comportamentais. E ele se trata de uma linguagem neutra, né? Já que não existe, aqui a gente não está falando que existe perfil pior ou melhor. Existe a tendência comportamental de cada um, que é desenvolvida a partir da sua própria experiência de vida pessoal, daquilo que é vivenciado em um contexto de família, do quanto a pessoa investe em estudo e cultura. Então, segundo Marston, todos nós apresentamos traços e padrões comportamentais que se relacionam com esses 4 perfis que eu trago aqui para vocês. Aqui são exemplos de algumas características mais evidentes de cada perfil. Então, eu tenho, no primeiro momento, na parte de cima, o perfil comunicador e o perfil planejador, que pode ser considerado o perfil influente ou o perfil estável. Esses 2 perfis, eles são voltados para relacionamento. Então, são pessoas que gostam de estar com pessoas. São perfis, o comunicador, ele vai ser uma pessoa mais comunicativa, persuasiva, entusiasmada, otimista, e vai se relacionar com facilidade. E o perfil comunicador, ele tem também como característica a extroversão, são perfis que têm energia mais alta.
O planejador, na outra ponta, apesar de ser um perfil relacional, ele vai trazer uma tendência comportamental um pouco mais introspectiva. Então, é aquela pessoa que vai ser mais estável, vai ter o seu próprio ritmo constante, é uma pessoa paciente e conservador no sentido de tomadas de decisões. Então, são pessoas que avaliam todo o seu entorno antes de tomar uma decisão, não tomam decisões de forma espontânea ou precipitada, né? Gostam de se sentir seguros para tomar uma decisão. Abaixo, nós temos os outros dois perfis, que são o executor, que é um perfil dominante, e o analista, que é um perfil conforme as regras, entenda dessa forma. Então, o executor e o analista, eles são perfis mais voltados para o trabalho. Então, são pessoas que gostam de se relacionar mais na relação de trabalho mesmo. Então, o executor, ele também tem como uma característica ser mais efusivo, uma pessoa mais extrovertida, com uma energia mais alta. E como tendência comportamental, são pessoas bastante confiantes, aceitam e gostam de desafios, são pessoas competitivas, corajosas. De outro lado, o analista, por ser um perfil também que é voltado para as relações de trabalho, ele é um perfil mais introspectivo, mais tímido, né? Então, o analista, ele é aquela pessoa que é extremamente precisa, vai fazer uma atividade, vai estar super atento aos detalhes, vai entregar com riqueza de informação, é uma pessoa diligente, uma pessoa organizada, autodisciplinada, e também que costuma tomar decisões se certificando para se sentir seguro, tá? Então, essas são as tendências comportamentais classificadas pela teoria DISC. E para fechar essa compreensão acerca da teoria DISC, eu preciso fixar alguns conceitos que norteiam boa parte desse trabalho. Conceitos como o comportamento. Então, o que seria o comportamento? O comportamento ele é influenciado por fatores como personalidade, motivações, valores e crenças. E o comportamento ele pode influenciar o meio externo e também o meio externo pode influenciar o ser humano, o comportamento do ser humano. Então, nós todos somos, ao mesmo tempo, influenciadores e influenciados, de acordo com o ambiente que nos relacionamos. O perfil comportamental, ele pode ser considerado como uma espécie de mapeamento para a compreensão das ações e reações de uma pessoa. Então, é isso que o assessment, o relatório entrega. O relatório entrega a análise do perfil comportamental e indicando como a pessoa age, como a pessoa reage e também como é a forma de comunicação dela. E a gestão comportamental, ela é realizada através do gerenciamento do próprio perfil comportamental, de todas as pessoas que são alocadas para um determinado ambiente dentro de uma organização. Agora vamos passar para o próximo ponto desse trabalho e entender um pouco mais sobre prevenção de conflito. E para isso eu vou tratar sobre a própria teoria do conflito e, na sequência, nós vamos tratar sobre as metodologias mais usuais de resolução de conflito. Então, ao abordar a teoria do conflito, dentro desse tópico, eu trago essa citação de um dos autores que tratam do tema que mencionei ao longo da minha dissertação, uma vez que o foco foi o ambiente profissional. Então, o ponto aqui é que sempre, quando a gente pensa em conflito, sempre há um fator de comportamento humano. Então, sempre haverá um fator de comportamento humano em desajuste. A principal ideia aqui é trazer a compreensão de que o conflito é algo natural das relações humanas. E para que possamos desmistificar o sentido pejorativo e até violento que muitas vezes se dá aos conflitos, nós temos que trazer um novo olhar para o campo do desenvolvimento humano, a partir da criação de oportunidades para o entendimento e também para superar a cultura do litígio que é tão enraizada no nosso sistema jurídico. E o problema não está no litígio em si.
Podemos normalizar as controvérsias que existem em qualquer relação. O problema está na condução dessas divergências de ideias que são instaladas em qualquer ambiente relacional. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas, elas escolhem evitar o conflito e esperar que ele se resolva por si só. Mas será que funciona? Né? Geralmente, o que nós observamos é que nesses casos se abrem espaços para suposições. E que na maioria das vezes, essas suposições, elas vão ser equivocadas, em razão de que cada envolvido pode assumir um ponto de vista diferente acerca da mesma situação. Então, a dinâmica do conflito, ela se apresenta de diversas formas, e por isso da necessidade de pensar de forma criativa quando forem aventadas as soluções. Dentro desse contexto das soluções, para que possamos dar o tratamento adequado aos conflitos, nós vamos encontrar os métodos autocompositivos mais usuais, que são a conciliação, a mediação, a negociação, e independente do método a ser adotado, o diálogo, ou seja, a comunicação, é a habilidade comportamental que mais será exigida, principalmente daquele que se coloca como facilitador. Então, com essa fala, eu passo para o meu próximo tópico, que tratamos da resolução adequada de conflitos no ambiente profissional. A melhor forma para mudar a perspectiva destrutiva do conflito é trazendo para a conversa, as formas adequadas, que é o quarto ponto do meu sumário, né? Então, eu trago essa citação que traz a necessidade de se pensar nos métodos autocompositivos como a melhor forma de solução para resolver conflito. A partir de ferramentas importantes e necessárias para a utilização para ser utilizada por todas as pessoas que exercem função, principalmente de gestor e de líder no ambiente profissional. A comunicação, ela é tida como a principal competência comportamental a ser desenvolvida e aprimorada a todo instante. Então, nos dias de hoje, qualquer pessoa que esteja posicionada em cargos de gestão e liderança, necessariamente precisa compreender a essência dos métodos autocompositivos, bem como as técnicas que são desenvolvidas para que as pessoas possam se conectar através dos seus interesses e suas necessidades, como, por exemplo, a técnica que é muito usual nas mediações e qualquer método autocompositivo, o rapport. Né? O rapport, essa técnica, quando bem empregada, ela transmite o quê? Credibilidade e segurança naquilo que é comunicado e ensinado a todos que estão imersos dentro de um conflito. Então, quando trabalhamos com os métodos autocompositivos, aplicando as técnicas que são usuais na conciliação, na mediação ou na negociação, a intenção é que as pessoas estejam passando por que estejam passando por um conflito, que elas tomem consciência das consequências da litigiosidade, né? E de que forma nós vamos poder contribuir para apaziguar ou resolver um conflito. Então, nós vamos neutralizar o conflito quando desenvolvemos um grau de consciência um pouco mais elevada que o conflito em si. Ou seja, trabalhar nos bastidores do conflito como um facilitador vai exigir um amadurecimento de consciência acerca do problema que deve ser enfrentado ou solucionado. E somente assim é possível harmonizar as relações, harmonizar os conflitos, e interferir no conflito de uma forma positiva, né? E geralmente, quando nós não nos sentimos habilitados para interferir no conflito de forma positiva, geralmente é porque a nossa consciência também não consegue superar aquele determinado conflito. Então, é por isso que será cada vez mais exigido uma boa dose de autoconhecimento das pessoas que estão em condição de neutralizar o conflito. E talvez seja essa habilidade comportamental que tenhamos que desenvolver ao longo da vida, né? O objetivo de resolver adequadamente os conflitos é tornar possível o alinhamento entre os interesses e as necessidades das relações interpessoais, estabelecendo, por consequência, uma negociação que possa trazer um sentimento de ganhos mútuos, de ganha-ganha, e não aquela sensação de que um está ganhando e o outro está perdendo.
esse alinhamento de interesse e necessidade, ele também é importante para eliminar aqueles ruídos na comunicação, que sempre vem acompanhado da famosa expressão, isso é muito comum nos ambientes relacionais, principalmente no trabalho, um telefone sem fio, né? Então, muitas das vezes, gera um mal-estar enorme entre as pessoas, esses ruídos na comunicação, deteriora qualquer ambiente profissional, torna a maioria desses ambientes improdutivo e desmotivado. E seguindo, então, já para os finalmente, para o último ponto desse trabalho, que podemos entender por construir relações modernas corporativas, temos que isso só pode acontecer através do quê? Do investimento que se faz em capital humano. Porque a única forma de uma empresa crescer, de uma empresa bater suas metas, de uma empresa ser premiada, ter sua cultura fortalecida, é através das pessoas, né? Ou seja, dos seus próprios colaboradores. E quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando também de pertencimento. Sendo que o primeiro local que se traduz essa sensação de pertencimento é dentro do núcleo familiar. Depois é no trabalho. Então, na construção da carreira, nós buscamos oportunidades para nos desenvolvermos em todos os aspectos, principalmente o relacional. Porque o trabalho ele ocupa uma grande parte da vida, né? Então, nós precisamos entender que o autoconhecimento é uma necessidade pessoal e interpessoal, que demanda investimento de todas as ordens, né? E a gente tem muito que não combina com a construção de uma relação moderna corporativa, o que vai na contramão da liderança, né? Da liderança colaborativa, mas muitas vezes a liderança autoritária, ela acaba sendo retrógrada, porque a gente precisa aprender e fomentar a ideia de que autoridade, é possível que se exerça uma autoridade sem ser autoritário, para que abra espaço para o consenso, para a contribuição, para o pertencimento, né, que implica isso vai implicar na participação de todos, colaboradores, gestores, líderes. Então, modernizar as relações nas empresas, ela torna o projeto de gestão de pessoas cada vez mais crescente no ambiente de trabalho. E vai ter que primar pela capacitação constante de aprendizado dos colaboradores, tanto no desenvolvimento de competências técnicas, incentivando que se façam, que os colaboradores se capacitem com cursos, pós-graduação, MBA, mestrado, ou seja, tudo que agrega na formação técnica de uma pessoa, quanto no desenvolvimento de competência comportamental. Porque sabemos que a maioria das pessoas, elas são demitidas por falta da compreensão dos seus próprios comportamentos, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas, elas preenchem todos os requisitos técnicos de uma vaga, mas, por exemplo, possuem dificuldade de trabalhar em grupo, né? E se não se relacionam bem com as pessoas, seja por timidez ou por introspecção, teria que ser avaliado. São características que dentro de um trabalho que demanda equipe engajada, não se sustenta ao longo do tempo, né? Então, acaba complicando aí o ambiente profissional. A relação moderna corporativa, ela também pressupõe a criação de uma cultura organizacional forte. E o que é essa cultura, né? É a própria identidade que vai se dar através da construção da missão, que são os objetivos, enquanto pessoa jurídica, da visão do seu próprio negócio, aonde que essa empresa pretende chegar, e os valores, esses valores que serão princípios inegociáveis e que vão exigir de que todos os colaboradores que compõem essa empresa vão exigir uma conduta profissional adequada aos princípios estabelecidos e cultuados pela organização. Então, por isso a importância de trabalhar os interesses e as necessidades dentro das relações profissionais, justamente para chegar nesse ponto, né, onde tudo é alinhamento. Alinhamento é o cerne da questão para prevenir conflito.
Partindo para a conclusão dessa pesquisa, como podemos transformar o conflito em algo potencialmente positivo para o desenvolvimento das relações humanas. E aqui eu puxo o gancho de todo o meu trabalho que foi desenvolvido até a parte das relações modernas corporativas. Então, por quê? Porque primeiro, para prevenir e transformar conflito, nós vamos ter que entender prevenção. Né? Por prevenção, é preciso ter uma visão sobre os possíveis cenários de conflito, mapear esses conflitos, ter uma visão macro do que pode acontecer nesses ambientes relacionais. E é preciso também que haja compreensão sobre os processos mentais dos indivíduos quanto às suas motivações e emoções e motivações. E bem como também o seu modo de comunicar, né? Porque é preciso que todas as ferramentas de prevenção de conflito, elas possam ser integradas em um contexto de trabalho pedagógico e educacional. Então, não se exclui nenhuma metodologia de prevenção de conflito, se agrega, porque quando nós precisamos de ações multidisciplinares para lidar com a complexidade que é o ser humano. E por que a gestão de pessoas seria tão importante, né? O primeiro ponto a se pensar é que toda situação de conflito, ela demanda gestão. Então, seja na administração, tanto do objeto do conflito, quanto das pessoas que estão vivenciando um estado de animosidade. A partir dessa premissa, nós podemos imaginar que a figura mais solicitada para gerir conflito é a do mediador de conflito. Então, portanto, para que essa pessoa que se coloca numa condição de facilitador, ela vai necessariamente precisar desenvolver algumas habilidades comportamentais que são essenciais de serem aprimoradas o tempo inteiro. E como que eu vou saber se essas competências comportamentais, que são primordiais para que se possa desenvolver uma boa gestão de pessoas, como que eu vou saber quais são essas ferramentas e como eu posso agregar nas resoluções de conflito se eu não passo por um próprio processo de autoconhecimento, né? Então, a resposta, muitas vezes, ela se encontra na gestão de pessoas, porque, como o próprio nome já diz, vai consistir em conectar as pessoas através dos próprios relacionamentos. E no ambiente profissional, essas pessoas são o capital humano da organização. E por quê? Porque simplesmente nada acontece sem pessoas, né? Pessoas vendem, pessoas contratam, pessoas compram, pessoas negociam o tempo inteiro. Então, tem uma frase muito conhecida no corporativo que diz que um CNPJ de respeito, ele é formado por vários CPFs dedicados e capacitados. Então, por isso que a gestão de pessoas, ela não pode ser negligenciada, porque envolve relações humanas. E essas relações, elas não devem ser estabelecidas de qualquer jeito. Não é intuitivo lidar com o ser humano. Exige técnica, exige capacitação, exige muito treinamento e muito estudo. E para a implementação dessa gestão dentro das organizações, é imprescindível que as empresas criem a sua própria cultura empresarial. Essa cultura é como se fosse um manual de funcionamento da empresa, como se fosse um próprio código de conduta, né? Ou seja, os objetivos empresariais que a organização pretende alcançar precisa estar muito claro entre todos, entre o empregador e o empregado. Isso porque vai facilitar aquele alinhamento dos objetivos empresariais e das necessidades dos colaboradores. Então, essa é a mesma ideia que deve ser trabalhada, por exemplo, numa mediação de conflito, né, na qual é importante que se compreenda as necessidades de todos que estão envolvidos, para que se caminhe para um objetivo que pode ser sanar o problema através de acordos que são pré-estabelecidos, ou então, no mínimo, que esses acordos, eles possam abrir uma oportunidade, né, uma oportunidade de comunicação, uma oportunidade de que as pessoas, elas encontrem um espaço para falar, para colocar as suas necessidades, né, e para serem ouvidas, né? E eu sei que não é uma atividade muito fácil, né, de
de se colocar em prática, né? Porque quando nós falamos em essa ideia, né, de ser trabalhada, por exemplo, a mediação de conflito, para que se compreenda as necessidades de todos os envolvidos e caminhar numa única no único direcionamento, nós precisamos entender que vai exigir essa multidisciplinariedade, e também precisamos compreender que nem todo mundo tem disponibilidade de tempo para a escutativa, que tanto se fala, né? E essas metodologias, necessariamente implicam no caráter pedagógico que eu trabalhei aqui ao longo da dissertação, né? Então, só mais um adendo, né? Eu escolhi aqui o ambiente profissional de forma mais específica, justamente a esfera do corporativo, porque é um setor que mais emprega no mundo inteiro, e são as empresas, em sua maioria, que movimentam o país e que contratam muitas pessoas o tempo inteiro. E há muitas pessoas também querendo abrir os seus próprios negócios, né? Então, por isso foi focado no corporativo, que é onde a gente tem a aplicação direta da teoria DISC, né? Tem uma pesquisa recente do Sebrae, no ano de 2023, que as empresas, aos olhos da sociedade, elas precisam, principalmente as empresas muito grandes, né? Elas acabam entrando mais em processo de falência. E muitas empresas, elas fecham, né? A gente tem mais empresas, na verdade, que fecham do que empresas que estão aí na ativa. E, geralmente, a gente não pode perder de vista que a carga tributária do país é alta, então, muitas vezes é difícil para o empresário, mas também a gente não pode perder de vista que essa parte de gestão de pessoas, geralmente, ela é negligenciada, né? E quando negligenciada, ela acaba desencadeando uma cadeia de conflitos, por escalar em demissões, em rescisões contratuais, fornecedores, até às vezes briga entre sócios, muitas vezes por falta de treinamento em inteligência emocional, né? Então, os casos de sucesso de aplicação da teoria DISC, que encontrei divulgado em pesquisas, eles são, em sua maioria, nas empresas estrangeiras, né? Conforme foi apontado tópico, no tópico de mapeamento comportamental, os seus benefícios, né? Benefícios do mapeamento comportamental na prevenção de conflito. Então, foram os casos de sucesso, onde empresas até desportiva aplicam a metodologia DISC nos seus próprios jogadores e percebem uma melhora no processo de autoconhecimento de cada um, entendendo, né, as emoções, como cada pessoa funciona, como cada pessoa age, como cada pessoa se posiciona. Então, eu termino aqui a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição dessa banca. Obrigada, Aline. Tiro o compartilhamento para a gente aparecer, pronto. Professora Ludmila, quer começar dessa vez? Vamos lá. Aline, eu quero fazer um elogio para você, que não é um elogio técnico, assim, do trabalho em si, mas é o elogio do seu capricho, do seu perfeccionismo mesmo, em tudo que foi apresentado, tanto no seu trabalho, quanto no layout da sua apresentação, e eu acho que isso é algo que dá vontade ainda mais da gente saber, é algo que envolve, e eu te parabenizo por isso, tá? Eu senti de longe o seu capricho, a sua dedicação, e agora falando do seu trabalho, que é fruto disso e de outras qualidades também, eu gostei muito do seu trabalho, eu achei o seu trabalho extremamente rico, um tema que você resgata, que foi
cunhado lá na década de 20, mas que você traz para os dias de hoje com uma abordagem bem atual, bem interessante, e você faz essa ponte muito bem dessa questão de gestão de pessoas, ambiente corporativo, com a teoria do conflito, com a questão dos métodos adequados de resolução de conflitos, com a drenagem conflitual, mas também com a prevenção. Então, eu gostei bastante do seu trabalho. Algumas questões pontuais aqui, são bem poucas mesmo. A primeira delas é com relação à organização, a metodologia propriamente dita. Eu até falei sobre isso na qualificação, e a minha opinião, ela continua sendo de que o seu tema é um tema tão interessante que a minha opinião é que talvez você poderia ter utilizado mais espaço do seu trabalho para falar sobre a sua própria ideia, no sentido de trazer o diálogo do DISC como uma estratégia pedagógica independente que você coloca. Então, a sua ideia propriamente dita, o arremate do que você falou, ela começa na página 94, sendo que o seu trabalho tem 99 páginas. Então, só em 5 páginas que você consegue fazer esse entrelace, não é que você consegue, que você faz esse entrelace, bem feito, inclusive, mas que você faz esse entrelace entre a própria metodologia DISC de uma forma originária, depois com relação à teoria do conflito, aí você traz a questão da mediação, da negociação, aplicação no ambiente corporativo. Então, eu acho que ficaria ainda mais rico se ocupasse mais espaço esse tópico específico que é a sua principal contribuição. Bem, mas isso é só uma questão só uma sugestão, não compromete, pelo contrário, só o que eu acho que realmente poderia ter ocupado mais espaço. Bem, com relação, na verdade, Aline, como eu não sou da área, né, do corporativo, da gestão de pessoas, eu acabei ficando com uma dúvida que não posso afirmar para você, né, como uma ideia minha, no sentido do que eu entendi do seu trabalho, do que está no seu trabalho, mas o que eu entendi, né? Eu não posso dizer que você não falou sobre isso, mas eu não compreendi uma questão. E a minha dúvida é, esse mapeamento que é feito, ele é feito uma vez só, quando ocorre a admissão da pessoa, a empresa, ou esse mapeamento, ele é renovado por um sistema que vai, porque, pelo que eu entendi, a sua ideia é trazer a teoria DISC para 3 principais momentos, que é a já empregada seleção dos candidatos, contratação, depois para uma prevenção de conflitos intracorporativos, e depois utilizar a teoria DISC para o mapeamento, né, derivado da teoria DISC para a gestão de conflitos propriamente ditos, quando já aconteceram os reais problemas. E eu fiquei na dúvida se esse mapeamento ele caminha com a pessoa ou se ele é renovado, porque eu fiquei pensando, nós temos como potencializar as nossas características, é claro que a gente pode ter um traço dominante, mas podem surgir novas habilidades, até mesmo por isso se chama soft skills, né? Então essas habilidades elas podem ser trabalhadas, elas são maleáveis, então eu fiquei na dúvida, se esse mapeamento ele for feito lá no início, eu acho que pode chegar até a comprometer. Eu considero que possa comprometer realmente a evolução dessa pessoa na trajetória dela dentro da empresa. Então, para ser mais fidedigno, talvez seja melhor
uma atualização desse mapeamento. Então, essa é a minha primeira pergunta. Se a sua ideia inicial é trabalhar com um mapeamento ou se é trabalhar com um mapeamento dinâmico, vamos dizer assim. A minha outra pergunta é se também que eu não compreendi tanto, peço que você me esclareça, é sobre o diálogo entre esse mapeamento que é fruto da inteligência artificial, com, por exemplo, a utilização de ODRs, e que o próprio software ele faça a, a gestão do conflito e que esse software utilize o mapeamento comportamental. Então, essa é a minha segunda pergunta, né? Se isso realmente foi. Você traz essa ideia, ou se essa ideia poderia agregar, enfim. Mas é basicamente isso. Eu considero uma outra questão, Aline, mas isso aí é estilo, de escrita. Porque, por exemplo, eu vou lendo o seu texto, ele é muito bem escrito. As suas ideias são concatenadas, tem início, meio e fim. Você, desde o início, apontou onde que você queria chegar, ok. Mas é uma questão de estilo de escrita. Às vezes, quando você começa um parágrafo, você escreve e, vírgula, ou seja, e talvez isso possa deixar o leitor um pouco perdido no texto. Então, talvez a substituição desses conectivos ela seja interessante para que o seu texto fique ainda mais atrativo. Mas isso é uma questão de estilo mesmo, de escrita. No mais, eu te parabenizo muito pelo seu trabalho, pela sua dedicação, volto a dizer, pelo seu capricho, pelo seu perfeccionismo, pela sua técnica, e também te agradeço pela oportunidade de me convidar, juntamente com a sua orientadora, a professora Michele, para participar desta banca de hoje. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Aline, anota a pergunta da professora Ludmila, que a gente já tinha até comentado um pouco sobre a pergunta dela. Olha só, o que são pessoas alinhadas, né? A Exatamente. pergunta dela foi algo que a gente já tinha conversado sobre, então você vai tirar de letra com certeza, tá? Então deixa aí anotado, vamos ver a pergunta dos outros professores e aí você responde todo mundo junto, tá bom? Tá bom. Professor Rogério, suas considerações. Olá, boa noite, Aline. Mais uma vez, boa noite, professora Ludmila, professor Daniel, professora Michele. Obrigado pelo convite. Aline, desculpa pelo meu atraso. Eu já tinha avisado a Michele que eu estava em trânsito e aí o meu voo atrasou um pouco mais do que o esperado. Quando eu consegui responder, ela já foi adiado, mas enfim, peço desculpas aí pelo inconveniente. Vamos lá. Cara, eu gostei muito do seu trabalho, eu achei muito bacana. Foi um trabalho com capricho, muito bem feito mesmo. Tá? E aí eu tenho dois aspectos, o primeiro formal e o segundo é uma questão conceitual, mas eu vou chegar lá, que aí é uma coisa que eu quero conversar com você. Na questão da metodológica, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na primeira banca. Você não citou os seus professores, os trabalhos, as pesquisas dos seus professores no seu trabalho. Né? Você tem excelentes professores na Ambra, né, que escrevem, se não exatamente sobre o que você fala, que perpassam por esse conteúdo, então é sempre interessante você, né, citar seus professores no seu trabalho de conclusão. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Tá? Aí, começando do final, as referências, lá no final você chama de referências bibliográficas, vamos mudar só para referências, vou te explicar por quê. Porque você tem as referências documentais e bibliográficas. Né? Porque quando você fala de lei, jurisprudência, são tidos como documentos. Então, coloca só referências, aí na tua divisão
você bota o que é referência bibliográfica e o que é referência documental. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você cita, né, a forma que está aqui, e aí, de novo, a dúvida que eu também manifestei na primeira banca, se vocês estão utilizando a BNT, que é um mestrado internacional, então, né, não seria isso, mas mesmo assim, ela não obedece uma forma única, porque em alguns momentos ela... Eu anotei aqui, depois eu passo para a Michele, tem aqui uma diferença em 2 ou 3 trabalhos, né, do padrão do trabalho. Então, não tendo sido utilizada a BNT, é só uma questão de harmonização das referências, nada que atrapalha, porque eu sou chato mesmo. Tá? Tá, aí você bota capítulo de livro, bota lei... Ter usado autor-data em rodapé, Borba, foi isso? Em alguma passagem? Usou os 2 tipos? Não, nas referências lá no final mesmo. Ah, lá no final, tá. Lá no final, que chama de referências bibliográficas. Mas aí depois eu mando, isso é detalhe. Tá bom. Bom, com relação ao conteúdo, que eu gostei muito, eu vou aderir ao comentário da professora Ludmila, mas tem 2 coisas aqui que são questões conceituais. Primeiro, quando você fala, né, de teoria do conflito, né, você fala de mapeamento comportamental, mas aí você tem um capítulo de teoria do conflito. Né? Ok. Quando fala de teoria do conflito, há uma doutrina muito interessante, né, que não vou dizer que é majoritária, mas que ela coloca o conflito como sendo algo natural do ser humano. E aí a questão da conceituação do conflito, de que forma? O conflito enquanto um atrito. Se você pensar no conflito físico, nós aprendemos a andar porque o joelho começa a doer, nos força a caminhar. Se nós pensarmos em outros tipos de conflito, quantos conflitos não levaram seres humanos a desenvolverem tecnologias? Né? Quantos conflitos não nos fizeram evoluir? Então, a compreensão do conflito nem sempre é negativa. E o seu trabalho, ele coloca um pouco essa perspectiva unicamente negativa do conflito. Então, isso me causou assim, um pouco de espécie, porque o conflito é necessário que você faça uma distinção dos conflitos. Então, quando você fala da teoria do conflito, existem conflitos que são evitáveis e conflitos inevitáveis. 2 pessoas querendo uma mesma vaga no ambiente corporativo. É um conflito inevitável. Por quê? Porque se a pessoa quer evoluir, ela almeja aquela vaga, o outro também, temos formas de resolver. Você trata muito bem das formas. Mas eu estou dando um passo atrás porque nessa teoria do conflito é interessante que você faça a distinção ou a categorização das espécies de conflito. Por quê? Porque alguns conflitos são necessários no ambiente corporativo. Tá? E aí, quando você fala muito da prevenção do conflito, tem conflito que não é prevenível. Né? Então, tem esse ponto que foi o primeiro que me chamou um pouco a atenção. Tá? Segundo, que também me causou um pouco de dúvida, é que quando você fala do mapeamento comportamental, ele é para quê? É para pré-selecionar empregados ou para a resolução dos conflitos entre esses empregados e para a melhor distribuição dessas pessoas dentro do ambiente corporativo. Porque, dependendo da atividade, eu preciso de uma pessoa mais assertiva. Em outra atividade, eu preciso de uma pessoa mais compenetrada, mais concentrada. Então, mas eu fiquei na dúvida, por quê? Porque se nós pegarmos, por exemplo, seja no direito norte-americano, no brasileiro, no europeu,
isso pode ser objeto, inclusive, dependendo de como é tratada essa questão do mapeamento comportamental, isso poderia ser objeto de ação coletiva, porque trataria grupos, poderia haver uma discriminação coletiva, enfim. Então, isso tem que ser melhor trabalhado. Isso você tem que explicar o porquê e apresentar, mesmo que fala assim, alguma salvaguarda, olha, o mau uso dessa metodologia, desse instrumento, não é trabalhado aqui nessa dissertação, porque não é objeto de pesquisa, tá? Faz uma justificativa, mas do jeito que está colocado, esse mapeamento comportamental, ele pode ser mal compreendido. Então, acho que uma justificativa, uma ressalva, isso seria interessante. Tá? E aí, né, já seguindo aqui mais para o final, e aí achei interessante a sua menção, né, o Márcio que cria o personagem da Mulher Maravilha, essa coisa da verdade, ele também trabalhava muito isso, achei muito bacana, né, a sua referência. O que você... quando você fala você mostra uma preocupação muito grande na prevenção do conflito corporativo, né? E aí, pegando um pouco do que eu já falei, mas avançando, essa categorização é importante porque tem conflitos que realmente precisam ser prevenidos. Por exemplo, o respeito ou a obediência a determinadas regras. Por exemplo, a não preconceito a categorias sociais de raça, por exemplo, ou a não misoginia. Isso concordo, né, porque são violações do âmbito penal que ferem o tecido social. Beleza, perfeito. Mas tem outros que me lembrou um filme que eu até comentei na banca anterior, né, que eu fiz um curso lá com a Tânia Almeida de mediação lá no Mediare, e ela gosta muito de um filme que eu também estudei no mestrado na disciplina de Filosofia do Direito, que é o Minority Report. Eu falei errado aqui, né? O Daniel deve estar olhando para mim e falando assim, ele não sabe falar inglês, British, o Daniel tem British accent e tem o Brazilian accent. Mas o Minority Report, ele coloca a seção do pré-crime. Né? Até que ponto, e aí a minha pergunta, né, até que ponto a prevenção do conflito ela é boa no ambiente corporativo? Por quê? Porque nos conflitos as pessoas se revelam. Será que essa análise comportamental, e aí a pergunta da professora Ludmila é fundamental, quando que ela é feita? Se é um momento só? Se ela é contínua? Será que esse conflito ele não é importante para as pessoas se manifestarem? E mais, todos nós temos problemas. Imagina uma pessoa com um filho doente, perdeu um ente querido, ou passou por um problema sério, sei lá, uma chuva que inundou a casa, não sei. Né? Essa prevenção, né, ela é importante o tempo todo, sabe? Eu realmente fiquei na dúvida, né, de qual é a tua posição com relação a isso. Termino por aqui, mais uma vez te elogiando, trabalho de fôlego, de qualidade, trabalho acadêmico, né, que muito engrandece e é muito representativo do que é a qualidade da Ambra e dos seus professores. Tá? Então, ele realmente reflete a qualidade dos meus amigos que estão aqui na banca. Me coloco à disposição, Michele, e encerro por aqui. Obrigado. Obrigada, professor Rogério. Professor Daniel, suas considerações finais. Estou aqui, Michele, espero que como last but not least, mas estamos aqui na área. Primeiramente, sempre uma honra estar com vocês de novo, já 2 bancas seguidas. Aline, antes aqui de fazer minhas ponderações, carinho enorme por você, tá? Tenho realmente, assim como disse pro Zé na banca anterior, uma enorme honra ter feito parte, mesmo que pequena, da sua trajetória, então você está de parabéns pelo trabalho e siga em frente.
Minhas observações realmente são pequenas, porque eu endosso o que a Ludmilla, sempre quando a gente fica por último, os professores eles vão esvaziando um pouco o que você tinha para falar, né? Claro, a não ser que você discorde veementemente de um tipo de observação que pode acontecer também e falhe, mas não é o caso. A gente realmente, sem combinar, está extremamente alinhado. Bom, o seu trabalho, duas observações, uma formal e uma de conteúdo, mas essa de conteúdo não é demérito, tá, Aline? É questão de decisões que a gente tem que tomar durante uma dissertação, não tem jeito. Mas você falou muito do DISC, das personalidades, mas quando você entrou, e aí vem a minha veia, né, aquele viciado em soluções, em métodos adequados, soluções de conflito. Para mim, faltou, por exemplo, você mencionar um pouco de compliance, entrar porque a gente está falando de ambiente organizacional, então entrar em compliance, em regras, em observância, porque a inobservância das regras gera conflito. Isso é inexorável, isso não tem nem como não. E assim, um elemento essencial que o brasileiro ele fala pouco, e estou falando em questão de literatura mesmo, de solução de conflitos, de artigos e livros, etc., que é a ouvidoria. Que é um canal interna corporis essencial para a solução de conflitos, e que se não for levado a sério, eu já vi pessoal, assim, como gestor, pessoas fazendo denúncias na ouvidoria, só que o problema é que a ouvidoria estava alinhada com o gestor acima, e era o gestor acima que tinha tinha tido algum desvio ético, e é a pessoa que denunciou que era demitida. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na minha vida. Isso aí não é uma ouvidoria séria. Uma ouvidoria realmente trabalhada séria, que é o ombudsman, né? E você tem realmente um procedimento, uma confidencialidade respeitada, né? Então é algo realmente muito caro dentro das empresas, principalmente, vou dar um exemplo aqui, tá? Em questões de assédio moral, assédio sexual até dentro da empresa. Então é uma ferramenta que, se o empregado se sentir confortável na utilização, vai dar muita segurança para ele na relação de trabalho e no cumprimento das regras pré-estabelecidas. Quando você tem regras de compliance pré-estabelecidas, que se eleva. Porque a gente tem a questão, né, Aline, aqui. Você começa com a missão da empresa. Tudo é a missão e os valores. Na sequência já vem os valores. Só que você, como funcionário, percebe rapidamente que muitas vezes eles não são aplicados. Então, se você tem um descolamento da missão, se você chegar ali numa experiência que eu já fiz, tá? Em 90% das empresas, perguntar para os funcionários, então, gente, bom dia, eu queria que você me respondesse aqui a missão da empresa de vocês. Eles não vão saber responder. Não vão saber responder. E isso é essencial em qualquer empresa. Os valores também, então, mas muitas vezes eles não são praticados. Então, eu acho que faltou um pouquinho entrar mais fundo nas principais modalidades. Óbvio, você falou do gestor e da capacidade dele de gerir conflitos, isso é essencial. Mas, na minha opinião, realmente, a negociação, a ouvidoria e até mesmo uma mediação implementada, né, um mediador que possa ser convocado a qualquer momento dentro da empresa para mediar determinado conflito, pode ser uma solução, até uma sugestão bacana, entendeu? Ou, por exemplo, um convênio com câmaras de mediação, que você tem essa possibilidade de chamar um mediador experiente para conflitos empresariais. Então, assim, eu achei que faltou entrar um pouco. Isso, mais uma vez, Aline, isso não é uma falha no seu trabalho. Isso é uma escolha que você fez metodológica em determinado. Escolheu o seu problema de pesquisa. Então, você focou muito mais no viés psicológico do que no viés de solução de conflito, tá? Então, não é nenhum demérito, mas, assim, eu já penso, por exemplo, num futuro artigo científico seu com a Michelle, onde você pode abordar uma primeira parte, exatamente o modelo DISC, etc., mas entrar depois em possíveis soluções para os conflitos internos, para o clash de personalidade, né? Eu mencionei aqui com a Ludmilla que tem um livro agora recente chamado Surrounded by Idiots, que aplica o modelo DISC, né? Que ele diz, na verdade, que você não está
você não tem idiotas a seu redor, você tem, na verdade, pessoas com personalidades diferentes, essa é a questão. E aí ele bota, do modelo DISC, ele bota em cores, modelo vermelho é o modelo mais dominante, né, o verde, azul e amarelo, ele divide em cores isso, mas é a mesma dinâmica do modelo DISC, que é o que ele aplica efetivamente. Mas você está de parabéns por se debruçar nesse tema e por ter tratado ele de maneira bem dividida, tá? Você está ali em 4 capítulos, super bem divididinho. Cuidado com essas citações diretas, mais uma vez, a gente falou na banca anterior também, às vezes você bota muita citação direta em algumas partes, então bota mais com as suas palavras, fazendo a citação do autor, mas mais com as suas palavras, isso fica mais, como eu disse, elegante academicamente, e complemento aqui o que o professor Borba falou com relação às referências lá embaixo que você dividiu. Artigos científicos, livros, não se faz assim, é direto, tá? Em ordem alfabética. Você mistura revistas e periódicos, você divide o website, você mistura tudo, você não tira o que é ou não é. Talvez o website você deixe separado, checa ali com a Ambra, mas capítulo de livro, etc., tudo entra no mesmo barco ali das referências, tá? Em ordem alfabética, essa subdivisão. Acredito, confirme isso depois, Michele, com a Ambra, mas eu acredito que não seja de fato o modelo, tá? Mas, Aline, só te parabenizar mesmo, tá? Aline, 15 minutinhos no máximo para você responder, até porque uma pergunta complementa a outra, eu acredito que você em 15 minutos consiga responder, tá bom? Ok, então assim, primeiro, né, muito obrigada pelas contribuições de todos os professores, mais uma vez eu agradeço, né, primeiro a minha orientadora que esteve próxima a mim em todos os meus momentos de dúvidas, que contribuiu com o meu direcionamento, uma contribuição pontual, porque ela me deixou muito livre para eu pesquisar e construir a minha dissertação de acordo com as minhas próprias convicções, né? E então foi uma troca muito valiosa. Eu agradeço à professora Michele e quero agradecer também a presença do professor Daniel, um professor querido aqui do curso da Ambra. Ele ministrou com excelência o módulo de arbitragem. Durante as suas aulas sempre foi motivo de inspiração para nós alunos. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição desde a minha banca de qualificação e hoje não foi diferente. Por fim, eu quero agradecer também a professora doutora Ludmila e o professor doutor Rogério por estarem aqui participando desse momento tão significativo na minha vida, né? Para entrar nas considerações finais, na questão formal, que vai ser jogo rápido, né? Eu preciso informar, acho que principalmente para o professor Rogério, que a Ambra, ela tem uma própria metodologia, que é a APA, mas é uma APA e ainda tem agora em 2022, até a própria Leânia me mandou as atualizações, mas até então esse material é uma APA mais de acordo com os entendimentos da Ambra mesmo. Então, a gente recebe um manual para observar essas regras, essa metodologia, né? A APA modificada pela Ambra. Então, assim, foi separado em referências, eu chamei de referências bibliográficas, e separei justamente porque no manual que eu recebi, que eu compartilhei com a professora Michele, era assim que estava estabelecido, né? Inclusive, anteriormente, introdução não se usava o tema da dissertação. Então, eu não tinha uma introdução, eu fazia a introdução, mas no sumário eu colocava o tema da minha dissertação, não se usava a palavra introdução. Depois, né, conversei com a Camila, que nos orienta muito bem aqui na Ambra, e ela me passou que eu poderia já adotar a introdução. Então, essa questão de forma foi uma observação do próprio regramento da Ambra, tá? Mais uma outra questão também que me permita discordar, professor Rogério, né? O senhor coloca para mim que eu não usei bibliografia dos meus professores. E assim, a teoria do conflito, basicamente eu usei o livro da professora Michele. Então, assim, ela escreveu um novo Código de Processo Civil, né, e ela abordou todas as metodologias de resolução de conflito, como mediação, conciliação, negociação, e foi meu livro de cabeceira.
inclusive, né, fiz bastantes elogios, não por ela ser minha orientadora, mas pela excelência que é o manual, o livro dela, né? Então, eu usei a bibliografia dela, que foi a mais importante aqui para eu abordar os temas de resolução de conflito. Eu queria entender como a minha orientadora pensava, isso era muito importante para mim, apesar da gente ter essa troca direta, né? Mas ler o que ela pensa é fundamental para nortear a minha dissertação. Bom, acho que agora eu consigo passar para as perguntas, né? Então, da professora Ludmila, o mapeamento comportamental, né? Então, vamos lá, desde o início. A minha dissertação, ela é sobre mapeamento comportamental na gestão de pessoas, específico para a gestão de pessoas, né? E eu vejo a gestão de pessoas como uma ferramenta de prevenção de conflito. O recorte foi no âmbito corporativo, justamente porque é onde a teoria diz que é mais aplicada. Eu também, eu trabalho há anos dentro do serviço público, mas eu tenho uma formação em análise comportamental DISC que me permite, em paralelo, realizar algumas atividades, como, por exemplo, mapeamentos comportamentais para que os empresários e quem está contratando compreenda qual que é o modus operandi daquela pessoa, na questão de tendências comportamentais mesmo, não quanto à avaliação técnica, de competência por exemplo, se a pessoa preenche as competências técnicas com cursos e etc. Né? Então, é uma análise mesmo de comportamento humano. E foi por isso que eu foquei, né, todo o meu trabalho nessa parte de comportamental e procurei não perder de vista até o final para que ficasse muito claro a importância da gestão de pessoas e também ficasse muito claro o que a teoria diz e como ela conversa na prevenção de conflito. Em relação a como que se faz, né, quantas vezes se faz um mapeamento comportamental, se ele pode ser renovado, ou se ele deve ser renovado, como que o mapeamento conversa com as ODRs, por exemplo, então, vamos lá. O mapeamento comportamental, ele é recomendado que se faça dentro de um ambiente profissional a cada 6 meses para aqueles colaboradores que estão em processo de desenvolvimento. Então, eu não gosto muito de usar mapeamento comportamental para filtrar pessoas, né? Então, a ideia não é rotular as pessoas, você é executor, você é isso, você... É entender como as tendências comportamentais daquele determinado perfil podem conversar com a atividade que a pessoa está sendo contratada. Então, o mapeamento parte dessa premissa. É recomendado, sim, para colaboradores principalmente as empresas que desenvolvem muito treinamento em gestão de pessoas, que têm por praxe, né, fazer essa contratação e auxiliar o RH, né, nessa gestão de pessoas, incluir os seus colaboradores nesses processos de desenvolvimento e como que ele é feito. Então, é feito um mapeamento comportamental, é verificado as habilidades comportamentais que eventualmente são mais exigidas por aquele cargo e como a pessoa pode trabalhar isso para ela alcançar essas habilidades. Porque a comunicação é uma habilidade comportamental e ela é treinável. Se relacionar, né, ter uma habilidade comportamental de sociabilidade também pode ser treinável. Então, os colaboradores que passam a integrar esses programas de desenvolvimento, eles vão atingindo cada vez mais capacidade de atender as necessidades daquele determinado setor. E aí sim é recomendado que se faça de 6 em 6 meses para que haja um acompanhamento dessas pessoas, né, para verificar se a liderança, se os gestores, se eles estão evoluindo nisso, porque o gestor e o líder, eles são a chave mestre para conduzir os seus colaboradores. Então, o trabalho, ele é vertical, né, então, no sentido de liderança, gestão e colaboradores.
Então, esses processos de desenvolvimento, eles são acompanhados, podem ser acompanhados. É recomendado, inclusive, que se chama Programa de Desenvolvimento Inicial. Então, pode ser feito por um analista comportamental dentro do programa DISC, do que se entende pelos relatórios que vêm da teoria DISC, né? E quando são problemas de transtornos de personalidade, ou essas situações, é encaminhado para um psicólogo, né? Então, o psicólogo vai fazer esse trabalho de promover mais autoconhecimento com as pessoas, né? Então, qual que é a ideia do mapeamento comportamental também? Ele é uma fatia do processo de autoconhecimento, porque a maioria das pessoas, elas não sabem as suas habilidades, no que são bons, no que não são, se comunicam bem ou não, se são mais introspectivos ou extrovertidos, é difícil colocar em palavras aqui o comportamento em si, né? Então, o relatório vem para colocar exatamente em palavras os seus próprios comportamentos. E por isso eles são ratificados por universidades que fazem várias pesquisas em cima desses assessments, para que haja uma entrega fidedigna, né? Então, a pessoa pega o seu relatório e ela se identifica com aquilo, né? Porque a ideia é aprimoramento através do mapeamento comportamental. Como que vai conversar com as ODRs, né? Então, assim, veja, no meu trabalho eu procurei abordar não exatamente a mediação, a conciliação e a negociação na prática, mas o que está por detrás desses métodos autocompositivos, né? Então, a essência desses métodos autocompositivos é sempre trabalhar em alinhamento de necessidades e interesses das pessoas que estão envolvidas num determinado conflito, numa determinada animosidade. E o mapeamento comportamental, ele parte dessa premissa também, né? Porque ele vai fazer, ele é um instrumento, uma ferramenta para a gestão de pessoas. A gestão de pessoas consiste em alinhar necessidades, interesses, né? E a mediação, a conciliação, a negociação também não é diferente. E, geralmente, quem tem essas habilidades comportamentais, tem até, inclusive, o livro que eu utilizei para falar sobre teoria do conflito em ambiente corporativo, ele fala muito do mediador de conflitos, né? Então, as habilidades que o gestor e o líder precisam desenvolver, elas estão relacionadas com as habilidades e capacidades do mediador de conflitos. Então, essa relação eu fiz quando a gente trabalha ali a resolução de conflito em um contexto mais pragmático, na teoria, na própria teoria do conflito. Então, foi aonde eu entendi que, se a gente vai falar de habilidade comportamental de pessoas que são habilitadas a resolver conflito, como facilitador de diálogo, então a gente pode falar das tendências comportamentais e das habilidades comportamentais das pessoas em desenvolver uma boa comunicação. Eu não sei se ficou claro, se eu confundi, mas eu segui essa foi a minha linha de pensamento. O que mais nós temos? A prevenção de conflito, né, que não é previsível. Não é previsível mesmo, né, a gente nunca sabe o que se passa geralmente com o outro, né, o professor Rogério citou, às vezes, algumas dificuldades que a pessoa pode ter dentro da sua esfera íntima, pessoal, na família, e quem está no trabalho, às vezes, não sabe, não tem intimidade com a pessoa para compreender, às vezes, um momento de conflito que ela está passando na família, e nada a ver com, não se relacionando com o trabalho, né? Então, é por isso que, muitas vezes, é importante esse trabalho de conscientização dos conflitos na empresa. Então, quando eu abordo o mapeamento comportamental na forma de prevenção, é muito mais para chamar a atenção da conscientização do que o conflito pode gerar num ambiente profissional e nas consequências da sua litigiosidade, né? Então, é nesse sentido. A prevenção do conflito, ela pode ser prevista, né, em todos os momentos? Não. Por isso que as pessoas precisam se desenvolver, né, se capacitar, estudar, ter conteúdos que agreguem para se relacionar
com pessoas diferentes. A diversidade, ela não pode ser um problema, ela tem que ser um caminho de solução para que as pessoas, elas possam ser diferentes, e ser diferente não é ruim, né? Então, é essa a mensagem, né, que eu procurei trabalhar dentro do meu trabalho. Então, a prevenção de conflito, ela pode ser, sim, dosada pelo mapeamento comportamental. Em que sentido? Quando, por exemplo, eu vou contratar um vendedor e para fazer uma venda, vamos supor, numa loja popular, comum, de um produto que seja calçado, né? E eu vou colocar nessa vaga, por exemplo, um perfil comportamental mais introspectivo, uma pessoa que não gosta de aparecer, uma pessoa que não gosta de comunicar, uma pessoa, então ela vai ter dificuldades naturais para fazer a venda, mas não porque ela não sabe vender. Ela pode desenvolver essa habilidade, mas porque ela possivelmente pode estar alocada no setor errado, no lugar errado. Então, é essa visão que o mapeamento traz para a prevenção de conflito. Aquela pessoa começa a não vender, aquela pessoa começa a não... Os clientes, às vezes, vão e podem criar antipatia por aquela pessoa e reclamar na gerência, e a pessoa só está sendo ela mais introspectiva, tímida, é a natureza dessa pessoa. Então, eu vou ter um problema nesse ponto. Então, isso é passível de ser previsto, né? Isso é passível de prevenção. Ao passo que eu posso querer contratar um engenheiro, por exemplo, para vender um motor, né? É uma venda também, mas é uma venda mais minuciosa, uma venda mais técnica, e aí eu vou precisar alocar um perfil que tenha essa disponibilidade de estudo, de precisão, de detalhes, e talvez não seja um perfil comunicador, por exemplo, que seria legal para vender sapato. Então, é nessa perspectiva que o mapeamento comportamental, ele pode prevenir conflitos e ser utilizado na gestão de conflitos como um processo de autoconhecimento, né, na gestão de pessoas, perdão, e ser utilizado na gestão de pessoas como um processo de autoconhecimento mesmo, de elevar a consciência para pacificar os conflitos. Professor Daniel me colocou aqui, concordo plenamente em relação à sua fala de desalinhamento entre missão e valores. Eu acho que, assim, isso, assim como nós, profissionais do direito, temos que observar as regras do processo civil, as regras do Código Civil, a empresa, ela é uma pessoa também, uma pessoa jurídica, né? E ela tem que desenvolver o seu próprio código de conduta. E o que precisa, e isso precisa estar muito claro para quem funda uma empresa, para quem exerce uma liderança. Então, para que serve essa empresa? Por que ela foi fundada? Né? E quais são os valores que essa empresa ela quer passar para as pessoas que elas se relacionam, os outros fornecedores. E aí a gente poderia entrar mais em diplomacia corporativa, né? Que é uma matéria também da AMBRA, e a diplomacia corporativa vai falar dos conflitos violentos, vai falar dos stakeholders, das formas de relacionamento entre empresas, né? Relacionamento entre empresas mesmo, entre prestadores de serviço, e não só entre colaborador e empregador. Mas eu não parti mesmo, não foi minha linha de pesquisa, eu não quis partir para isso, porque o tema é muito abrangente, eu tinha um limite de páginas, né, então a dissertação, eu procurei tratar muito mais da parte comportamental das pessoas que estão envolvidas, inseridas numa determinada situação de conflito. Então, por isso, eu também não abordei compliance, entendo perfeitamente, eu acho que é um trabalho que dá para eu continuar, e aí sim, abrir portas para eu abordar um compliance, uma diplomacia corporativa, e mais focada nas questões corporativas mesmo em si, né? Então, que também é abrangente, né? E também é uma matéria muito da administração, né? Não envolve muito
o direito poderia entrar aí também como na questão do compliance que vem sendo estudado bastante, principalmente nas relações trabalhistas, né? Espero ter respondido. Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui à disposição dessa banca. Obrigada, Aline. Todos satisfeitos? Professor Rogério, Daniel, Lude, satisfeitos? Então, Aline, você vai aguardar a gente aqui um pouquinho, que nós vamos sair para irmos para a sala de deliberação e daqui a pouquinho a gente volta para te passar o resultado, tá bom? Ok, obrigada. Professores, vamos para lá, então. Oi, Leânia. Oi, Aline. A sala tá bem cheia. Deixa eu Tá promover o cheia? pessoal aqui. Bem cheia. Quero ver todo mundo. Você faz os prints, hein, Leânia? Oi, Renata. Oi, Aline, muito feliz de ver esse momento seu. Você foi brilhante. Obrigada, querida. Obrigada por você estar aqui. Minhas amigas, Tati, meu marido está aqui também. Em ver você é muito bom a gente acompanhar. Hoje foi do José e a sua. E, Meu enfim, irmão. aí vai chegar, você realmente tá na minha hora mesmo. Mas a minha, eu acho Obrigada, que Renata, por você ter privilegiado aqui a minha sim. apresentação, minha colega do Eu tava mestrado. desde 2 horas. Você estava ansiosa comigo Senti também? sua quase morte súbita também aqui. Eu falei, Você viu meu que eu tive quase uma morte súbita? Quando falaram que o professor não viu, eu falei, gente, não pode redesignar essa banca, senão eu vou morrer. eu imagino. Mas deu tudo certo. Eu gostei muito da sua posição firme, porque assim, quando ele já falou, o avaliador, eu falei, gente, mas a Ambra, ela segue outra, né? Eu nem sabia dessa questão do comentário. Eu anotei todas essas dicas para poder já agradecer Mas a sua participação no meu já. imagina, mas você fica à Mas eu achei vontade para você me bem contatar. segura. E eu acho que é isso mesmo, a gente, há contribuições e há contribuições, né? Mas, ó, sucesso, muito Obrigada, bom. Renata, Acho que é obrigada. para quem quiser mais falar aí, senão eu Obrigada, eu tô minhas amigas aqui da faculdade, as minhas amigas da vida, Tati. Meu irmão tá aqui também, tá no carro, né? Cuidado aí na estrada. E agora aguardar a nota não, a aprovação. Tatinha, como que tá aí os astros? Ao meu favor ou não? Estão tudo favoráveis. Eu anotei tudo aqui que você escreveu. Eu já estava nervosa. Aí que tô desde as 2 horas te acompanhando Eu também. também. Da torcida, os astros estão maravilhosos. Lua Escorpião te ajudando. Você foi maravilhosa. Eu quero só ver esse resultado, mas parabéns. Obrigada. Minhas amigas aqui. A Nath é uma inspiração para mim. Minha amiga é doutora já, professora de tributário. Você viu que eu dei um jeito de falar de tributário? Só porque você estava aqui. Obrigada. Demora, Leane. Depois eu quero que todo mundo. Os minutinhos que viram uma eternidade.
Sempre. Eu acho que não tem nem 5 minutos. Ah, Calma. imagina que eu não ia pôr a bibliografia, não ia usar o livro da minha própria orientadora. Minha própria orientadora só fala de teoria do conflito, como que eu não vou usar o livro dela? Imagina. E você tá fazendo o que agora, Rê? É, eu migrei para o mestrado de ciência jurídica, né, com assim, resolução de conflitos, mas assim, eu fiquei na área da jurídica mesmo, eu falo sobre processos estruturais Uhum. e o impacto social promovido. Mas E você já aí, está escrevendo também? eu estou num projeto, coloquei o projeto de pesquisa, e aí quem me Uhum. orientador o Dr. Rafael Costa, ele é promotor de São Paulo. Nossa, uma pessoa assim de uma generosidade tremenda, assim. Só que ele me bota muita pressão, ele quer chamar gente muito renomada para minha banca, e eu fico assim, meu Deus. Eu fico meio Mas, assim, parece que eu tenho que segurar ele. Enfim, né? O nome dele também tá na. Se ele quer arriscar, a gente brinca. já tem data sua banca? Não, eu coloquei no projeto, não, eu vou começar a escrever agora, só que eu não sei se eu cometi um erro, mas assim, o erro é um risco O risco. controlado. Aham. O ápice da minha pesquisa assim, é o capítulo 3 é o último, então quando eu for qualificar, eu vou ter que estar com todo feito, então assim, essa largada é aqueles 100 metros assim, correndo mesmo, 50 metros, para Mas você, poder, quando qualificar ela, praticamente a dissertação vai ter que estar toda pronta, é. por Mas você causa sabe que eu desse acho que é capítulo. mais difícil qualificar do que a banca final mesmo. É mesmo, Eu bom, acho mais vamos difícil a comprovar. qualificação, porque a qualificação você já tem que entregar 60, 70% do trabalho, né? Sim, sim, e nessa escolha, assim, eu estou bem consciente disso, né? Então, assim, eu vou ter que realmente. E daí, quem escreve 60, 70 para concluir em 30% é assim, ó, é rapidinho. Verdade. Eu até esqueci de comentar, porque a conclusão do trabalho, a minha orientadora, ela fala que a gente não pode se estender muito, né? Então, para um trabalho de 100 páginas, ela falou que cinco páginas era o máximo. Então, Uhum, sim, sim. A Ambra, não é, a Ambra, ela não estimula essa falação. A gente pesquisa muita tese, né? Então, eu uhum. peguei tese da USP, assim, de 200 páginas, que eu fico assim, meu Deus, a gente fica até meio perdida, começa a ler e tem que voltar. E eu vejo que a Ambra, eu sempre vi essa praticidade, que às vezes assusta, eu falo assim, nossa, mas 100 páginas só, né? Mas Mas é a praticidade exatamente, a do gente quer, americano, né? sim, a gente É a quer lançar, que tem a que gente ser algo debate. mais Isso, pragmático mesmo, somos mais. pesquisadores, a gente não está aqui para dar solução, a gente está aqui para movimentar o debate. Que é Pesquisador que infinito, né? Acaba fechar o sendo. assunto, ele não é pesquisador, ele quer a verdade absoluta dele, né? Então, É, eu acho que a ideia é essa, é de ir, ainda mais direito orgânico. Mas é onde bom, Aline, acho que é um. eu vi a sua, vi assim, as pessoas, eu vendo a Betina também indo, vocês sempre tiveram muita prática. Eu nunca, depois, assim, eu comecei o mestrado no local, no órgão público, fui transferida, saí da questão da mediação total, e isso me baratinou um pouco. Acabei Uhum. voltando para o meu aquário, né, para o meu conforto, que é o direito. Mas graças a Deus, porque eu fiquei, assim, o mestrado inteiro muito em conflito. Falei assim, gente, como é que eu falo de uma coisa que eu não tenho uma vivência diária, como você falava, o Rafael, enfim.
Que a gente tem bastante prática mesmo, Sim, né? Então, sai. Aí eu falei, não, então isso foi muito bom também. Aí quando eu me achei, mas não foi fácil não, viu, Renata? Porque para mim também foi desafiador trabalhar a parte de direito com psicologia e administração ao mesmo tempo nessa dissertação. Então, assim, eu era acho muito muito fácil, legal o seu tema. Nossa, eu era não muito conhecia esse a autor, teoria. É muito fácil significa. você perder a mão, sabe? Por isso que não dá para falar de todos os temas, porque senão Não, eu fica gostei de confuso mesmo. você ter recortado e falou assim, olha, né, a gente se relaciona, primeiro a gente relaciona com a gente 24 horas e com o outro nos horários comerciais e com a família. Imagina, se você tanta relação, se você não fizer um Tem corte. que fazer um recorte, né? Exatamente. Aline, deixa eu só aguardar, acho que os professores já chegaram, só para eles aparecerem aqui. Lute, professor Rogério. Não esquece da foto, Michele. Leane, é contigo. Leânia, até me arrumar. Eu quero que as minhas amigas abram a câmera. É isso que eu ia dizer, para todo mundo abrir a câmera aí, para a gente tirar foto. Aline, nós já deliberamos, sua dissertação foi aprovada, com a nota máxima 100. Obrigada. Parabéns. Não imaginava que fosse diferente, você realmente foi uma aluna dedicada do início ao fim, né? Começamos muito bem, terminamos muito bem, ou seja, foi uma orientação muito tranquila. Claro, alguns momentos de tensão, porque realmente você é muito dedicada, né? É perfeccionista e por isso teve um resultado tão bom, né? A banca também concordou que seria um trabalho apto à publicação, mas isso a gente já tinha falado, né? Então eu acho interessante que você faça os ajustes para publicar o seu livro como você já tinha planejado, ou também, né, publicar de tudo que você pesquisou, publicar artigos, né? O professor Daniel, ele tem aí revistas muito bem conceituadas que pode receber o seu artigo, como existem outras também. Então, eu acho que agora é você aproveitar, né, tudo aquilo que você pesquisou, que não é só para colocar numa gavetinha e esquecer, é para seguir adiante. Né? E seguir adiante é levar o conhecimento de todos, é publicizar, né, aquilo que você pesquisou, que é super interessante. Desafio aqui, quem não olhou ali o slide sobre o mapa comportamental e tentou se inserir. Eu já sei Então, o seu, né, prof? exatamente. Então, eu acho que você fez uma boa pesquisa, é um tema interessante, né, dentro desse contexto da resolução mais adequada de conflitos, e eu te parabenizo imensamente e agradeço a Ambra também por ter me dado a oportunidade de orientar uma pessoa tão especial como você. Obrigada. Eu que sou só agradecimento e gratidão por toda a sua orientação, que não poupou esforço para dividir e compartilhar todo o seu conhecimento, que é grandioso. É uma professora inspiradora, e não só como profissional, mas como pessoa também. E a gente se identificou muito e vamos nos encontrar em Orlando, né, prof? Leânia, Leane, olha só. já põe os professores na conta dessa conferência. Daniel, tá sabendo de uma conferência, né, em Orlando? Pois é. E o Alfredo tendo um infarto, né, Leane? Põe os professores aí na conta. Está registrado aqui um pedido da aluna. Registrado. Gente, então Obrigada. encerramos então, né, Aline, comemore a sua aprovação, o encerramento dessa etapa, agora mestre, né, e estou também à sua disposição para que a gente faça aí algumas adequações no seu trabalho que forem necessárias, tá bom? E eu quero contribuir mais, com certeza. Eu tenho muito interesse na publicação, professor Daniel, me ajuda. Então, eu quero publicar, principalmente a parte de teoria do conflito, que eu acho muito legal, e eu tenho certeza que a minha orientadora aí vai estar comigo. Sim. E mais uma vez, professor Daniel, sempre companheiro aqui de banca, a professora Ludmila também, minha amiga. Professor Rogério, obrigada, né, pela participação hoje nas bancas. Leânia, pela ajuda de sempre, não preciso nem falar, e todos que estavam aqui também acompanhando a banca da Eu quero da fazer Ilha. esse agradecimento também. A Leânia, ela trabalha na secretaria da Ambra e ela nos dá
todo o suporte emocional, Todo. suporte tecnológico, suporte de tudo. E Suporte a de qualquer tudo. hora, às vezes você pode mandar uma mensagem meia-noite para o celular dela e pensando, ela vai responder quando eu acordar, e ela responde em 5 minutos. Então, Leânia não dorme. Leane é uma inteligência artificial, a gente aqui é tratador. Leane, acho que você é isso mesmo, é verdade. Obrigada a todos pela presença. Meu irmão que está aqui viajando, está trabalhando e está no carro me prestigiando. Minhas amigas queridas, a Tati que estava em Lisboa, também é mestre agora. As minhas amigas que também são mestres e têm doutorado. Então, essa é a minha ambiência, por isso que eu sou tão criteriosa. Obrigada. Tchau, tchau. Tá certo, pessoal. Vamos lá que sextou, né? Finalmente. Vamos descansar, então. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Leânia, professor Parabéns, Rogério. Aline. Daniel. Comemore muito, viu? Você Obrigada, merece. amor. Obrigada. Parabéns, mestre. Parabéns, Aline. Parabéns. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau, boa Obrigada. noite. Boa noite.